Bueno, pues ya estamos, ¿vale? Estamos aquí en dos pantallas diferentes. Si veis que en algún momento nos miramos a los ojos, es porque, bueno, porque estamos en dos sitios. Voy a intentar, y prometo, hablar lo más despacio posible, aunque, bueno, tenemos a María que nos irá ayudando. Y, bueno, en primer lugar, aunque estamos conectados en varias plataformas diferentes, varias cuentas, la de Club Canino Baucan, la de DTC Lifestyle, DTC Social, quiero de verdad darle las gracias a Inés y a María que me acompañan aquí hoy, o les acompaño yo a ellas, en este directo en el que, bueno, vamos a hablar de un seminario que tengo muchísima ilusión de dar en su centro el próximo 22 y 23 de octubre en Portugal. O sea que, bueno, si queréis, en vez de hacer yo la típica presentación, María e Inés, si queréis, pues presentáis vosotras un poco el seminario y a partir de aquí me quedo a vuestra disposición pues para hablar del método Baucan y de una pregunta tan importante como me ha dicho María hace 2 minutos, de qué aporta de nuevo esta metodología con respecto a lo que ya hay, que hay muchísimas cosas en el mercado. Y lo primero que hay que aprender es a seleccionar el mejor contenido posible para formarnos y aprender, además contando que allí en Portugal, bueno, en Portugal y si estuvieseis en España igual, seríais un centro de referencia aquí en España porque hay muchas similitudes en la metodología y entonces el por qué venir a Portugal, bueno, a desplazarse a donde estamos, que no sé cómo se pronuncia, ahora lo diréis vosotras, creo que Vilanconde, algo así, bueno, ahora nos lo decís, para, para poder ver este seminario. O sea que muchas gracias por invitarme y a vuestra disposición. Obrigada a nós, Pedro. Inês, queres apresentar o Pedro? Então, nós na DTC já sabem que somos uma escola de treino que também aposta na formação para profissionais e para aficionados por trabalho em comportamento e treino canino. E já é um romance de longa data a nossa relação com o Clube Baucan e com o Pedro, desde há muitos anos que fazemos formação em conjunto e trabalhamos um bocadinho no mesmo tipo de dinâmicas. No fundo, o Pedro é o responsável por uma escola em Espanha que também trabalha com a escola de treino, também trabalha com formação para profissionais, e também trabalha em intervenções assistidas por animais. A DTC, cá em Portugal, faz um modelo mais ou menos semelhante, e no fundo aquilo que nós queremos é partilhar conhecimento, já que é uma das práticas que nós costumamos fazer. No fundo, queremos ouvir uma versão diferente, que vem de outra realidade, para conseguirmos boas práticas, para conseguirmos partilhar metodologias, para conseguirmos aprender em conjunto e crescer um bocadinho mais. E é este o desafio que trazemos ao Pedro, é poder partilhar connosco o melhor possível tudo aquilo que o método Baucan pode trazer para nós. Necesitas que te traduzca algo, Pedro. No, yo entiendo perfectamente a Inés, o sea que yo por mi parte, perfecto, yo creo que la mayoría de gente, como aquí después en España, por lo menos yo lo he entendido perfectamente, si lo entiendo yo, creo que todo el mundo lo habrá entendido perfectamente. Otra cosa es que allí en Portugal me entiendan a mí. Sobre todo cuando empiezas a hablar muy deprisa, pero yo creo que sí, si hablas despacio, yo creo que sí. Y así, yo creo que lo que más gente ha preguntado sobre este seminario es qué aporta el método que los demás, o sea, qué trae de nuevo. Así, si quieres dejar aquí un poquito, abrir un poquito la ala. Sí, lo dejo. El método Baucan es la unión de dos palabras, que es Bau de Baucan y Cal, la palabra calma. Al principio, cuando iniciábamos la metodología, era muy diferente el sistema tradicional a lo que nosotros proponíamos. Ya proponíamos que las familias fuéramos un referente para nuestros perros, fuésemos una ayuda, más que un ordena y mando, más que un jefe para nuestros perros. Ya entendíamos eso desde una parte de transmitir calma, la parte de la calma, la parte de la reducción del estrés, la parte de ayudar a gestionar las emociones, y pusimos el término método Baucan, acabado cal, como si fuese calma en inglés. A día de hoy, esa definición para lo que es el método Baucan se quedaría escaso, solo lo que es el nombre. A día de hoy el método Baucan
lo que aúna es todas las partes de la ciencia en cuanto a adiestramiento, educación, psicología, neurociencia, la parte de vínculo tan importante, la parte de conocimiento de lo que es el animal, como el perro, como especie, pero también como individuo. Toda esa parte, para mí, todo ese estudio de a día de hoy más de 17 años, yo me considero un especialista en modificación de conducta, sobre todo del área de agresividad, reactividad, gran amante de ayudar a perros con problemas de ansiedad por separación, ¿vale? Pero realmente me considero un estudioso de lo que es el perro, con lo cual el método Baucal lo que es un método que aúna las partes más importantes que he estudiado, pues creo que con los mayores referentes del mundo, algunos hemos coincidido con Inés, en cuanto a tocar la parte desde la parte física, la parte emocional, que es fundamental, la parte psicológica, y a día de hoy cada vez le damos más fuerza porque sabemos la parte importantísima de la parte social, el perro dentro del grupo, el perro dentro de la especie a la hora de comunicarse. O sea que el método Baucal como tal creo que no inventa absolutamente una sola cosa diferente a lo que ya pueda haber. Lo que sí hace es juntar todo el aprendizaje de 18 años en una metodología que es funcional para dos tipos de personas. Uno, para el profesional que tiene unos protocolos relativamente claros, una guía clara, aunque cada perro es un mundo, no hay dos familias iguales, no hay dos perros iguales, pero unos protocolos fiables y eficaces para poder empezar a trabajar prácticamente cualquier perro y cualquier problema de comportamiento. Y después esta metodología también es fácil no significa sin esfuerzo, pero es fácil de seguir para las familias que empezamos a trabajar. La mayor dificultad de qué ayuda de nuevo el método Baucal o qué aporta es cómo centrar 18 años de aprendizaje, cómo centrar meses y meses de trabajo con los perros en un fin de semana. El enfoque mío no va a ser que las personas que vengan al seminario se adapten a que yo llegue y les cuente una historia que les gustará más o menos y que me vaya y digan, bueno, me ha convencido o no me ha convencido, sino va a ser un seminario que va a haber una parte teórica, pero muy práctico en el sentido de me adaptaré al 100% de los perros que vayan. Yo he ido a muchos seminarios en los que se seleccionaba a los perros y los que no interesaban no se mostraban. Aquí va a ser al revés. Mi reto, mi compromiso es adaptarme 100% a los perros que vayan, pero con la idea de que si es un ejemplo, un perro reactivo, explique protocolos de perros reactivos, tocando la parte de frustración, la parte de reactividad, la parte de gestión de las emociones, la parte de reducción del estrés, la parte de cómo gestiona el humano el encuentro con ese perro en la calle, guau, guau, ladrando, qué herramientas tengo yo como humano, como referente humano para ayudar a mi perro, y eso lo vamos a mostrar con un perro, dos perros que vayan de cada tipo, pero que sea aplicable después a poderlo llevar al día a día, y sobre todo mi compromiso será que se complemente a las formaciones que tienen en DTC, que no lleguen. Cuando yo empezaba formaciones, me imagino que a Inés le pasaría lo mismo, ahí vas aprendiendo cosas muy diferentes, intentabas copiarlas y te dabas cuenta que no funcionaban. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a crear nuestro propio método para ayudar a muchas familias. O sea que el método Baucal, si hay alguien que cuando termine el seminario lo copia literalmente como yo se lo he enseñado, no le valdrá para mucho. Lo importante es que ese método lo adapte a su manera de trabajar con los protocolos, con los ejercicios y herramientas fáciles que vamos a enseñar para que de verdad sí que pueda ayudar a muchos perros. Pedro, ibas lanzado. Sí, no me he callado cada dos frases, perdóname, María. Vou tentar fazer um resumozinho, tentar resumir um pouco o que tu disseste, mas gostei muito do que disseste. No fundo, Pedro, o que eu penso... Desculpa, desliga o microfone, Pedro, para tentar evitar o eco e ficar só um som, a ver se conseguimos ouvir só a Maria a falar.
¿Has Vale. entendido, Pedro? A Sí, ver pero si yo creo puedes. que no tengo eco. Yo creo que tengo todo quitado de ¿Me los escucháis míos. bien? Sí, yo perfectamente. Vale. Continuo, então. Vou só fazer um resumo daquilo que tu disseste, Pedro, porque foi muita informação e foi informação valiosa. Então, o que o Pedro estava a referir é que vai tentar, embora não seja nada fácil, resumir todo o conteúdo de muitos e muitos anos de experiência com cães, e que se considera um especialista em comportamento canino. Ele considera-se e nós também o consideramos, é importante dizer. E que no fundo este método Bau Calm surgiu da junção de dois nomes, Bau de Baucan e Calm do inglês calma, e que no fundo agora o nome é um bocadinho redutor, porque é muito mais do que acalmar os cães, não é? Trata-se muito mais do que isso. E acho que a filosofia do Pedro e aquilo que também nos aproximou bastante dele e que nos fez fazer-lhe o convite dele vir cá, foi precisamente por acharmos que ele tem aquilo que poucas formações agora têm, que é combinar a teoria com a prática e dar tudo aquilo que nós temos. Quando nós, enquanto formadores, e a DTC tem a parte do Academy que dá formação a profissionais, como a Inês dizia há pouco, e a aficionados, nós na DTC o que nos distingue é que gostamos de passar todo o conhecimento e nós achamos que o Pedro é muito generoso e que transmite efetivamente tudo aquilo que ele sabe e não só levantar a pontinha do véu e depois os outros que se amanhem. Não, então é isso mesmo que pretendes fazer neste seminário, certo, Pedro? Trazer uma componente prática, ainda que seja com poucos cães, 2 ou 3 casos de cada tipo, depois, obviamente, sustentada numa base teórica muito sólida, baseada na tua experiência, e depois, no fundo, o teu objetivo maior é que as pessoas, sejam particulares, sejam profissionais, possam ir para casa com autonomia e continuar a trabalhar aquilo que beberam do teu seminário. E isto para nós é muito importante, trabalhando com a quantidade de cães reativos ou agressivos, ou seja qual for a nomenclatura que queiramos utilizar, é muitas vezes a parte mais difícil é transmitirmos às famílias como levar para casa e como continuar o trabalho, porque muitas vezes o trabalho é contínuo, é para a vida toda, não para num sítio, não acaba com o contrato do treinador. E foi um bocadinho isso mesmo que tu disseste agora, Pedro, e eu acho que este seminário, aliás, nós temos tido alguns clientes de treino não profissionais a perguntarem pelo seminário, e eu aqui gostava de reiterar que acho muito adequado os conteúdos, quer para profissionais, quer para proprietários ou tutores ou famílias de cães, para depois poderem chegar a esse nível de autonomia e continuarem a trabalhar com os seus cães. Por isso, Pedro, eu estou ansiosa. Genial. Não sei agora se há alguém que queira fazer alguma pergunta, se há alguma dúvida, ou se posso fazer eu, porque eu tenho algumas que têm surgido e que as pessoas me têm perguntado. Se me permites, Maria, Sim, há Inês. outra coisa que o Pedro falou que também é importante, que é, mais do que uma receita, aquilo que ele vem cá trazer é uma forma de vermos as coisas, ou seja, que não é para sair daqui e aplicar assim em tudo, porque depende sempre de muitos fatores, e é este também o core da metodologia que mais nos alicia, porque é muito semelhante àquilo que nós, quem nos conhece e quem conhece a nossa metodologia de trabalho, sabe que nós defendemos e que nós também tentamos, no fundo, nutrir nos nossos clientes e naqueles que nos seguem. Boa. Pedro, has entendido, não? Sí, perfectamente. Então, enquanto algumas pessoas podem ganhar alguma coragem para fazer questões, podem fazer nos comentários ou podem fazer-nos chegar por outras vias, por WhatsApp, os mais tímidos, seja como for. Eu vou fazer a primeira pergunta que toda a gente me colocou, que é: quem vai com cão, o que é que pode esperar? Vale, tradúcemela. ¿Has entendido o no, Pedro? No, la pregunta no. La pregunta es, los que llevan perros, ¿qué puede esperar? Vale. Mira, siempre cuando intento hacer 2 frases y dejar que traduzcas.
Siempre cuando voy a cuando yo he hecho, a día de hoy, mi formación son más de 115 cursos, seminarios. Siempre cuando he ido a todos los cursos, me planteo si quiero o me interesa llevar a mi perro o no. ¿Traduces o sí? Então, o que o Pedro estava a dizer é que em todos os muitíssimos seminários que já foi, uma das perguntas que se faz sempre a si próprio é perguntar se quer ou não levar o seu cão. Vale, realmente el enfoque de que una persona lleve a su perro no puede ser o no debe de ser que en 2 días yo ni nadie le solucione un problema de comportamiento, sea el que sea, en 2 días. ¿Para qué le va o para qué sirve realmente llevar perros a los seminarios? Mi compromiso van a ser 2 cosas. El primero, no voy a hacer o voy a correr más de lo necesario con ningún perro que le pueda generar un perjuicio para el perro. Y el segundo compromiso es que el uso o la ayuda de esos perros para el seminario nos va a venir muy bien, tanto para el tutor del perro como para el resto, para poder ver ejemplos reales. Yo he ido a cursos donde no hay suficientes perros para mostrar el trabajo, que a nivel teórico es muy bonito, pero después a nivel práctico hay que ver. Vale, traduzo um pouquinho o que o Pedro disse. Então, o que o Pedro disse foi que, em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que em 2 dias não assumo o compromisso de resolver, nem ele nem ninguém, um problema real de um cão, porque não é possível, não vai ser em 2 dias que vai ficar solucionado o problema. Mas que, no fundo, o que ele promete são 2 coisas em particular. Uma é que, pelo facto do cão estar a participar no seminário, não vai andar depressa demais até um ponto em que isso possa prejudicar o trabalho que irá ser feito com o cão, e que uma das grandes vantagens para o cão que vai participar não é só para o cão participante, mas sim para todos aqueles que vamos poder ver um pouquinho na prática, um pouquinho de evolução em 2 dias, tanto quanto é possível em 2 dias, que muitas vezes noutro tipo de seminários e noutro tipo de formações não é possível porque nos ficamos pela teoria e não levamos cães e não chegamos a trabalhar com cães. Por isso, atrevo-me a acrescentar, Pedro, cada caso é um caso, por isso tu próprio não sabes os cães com que vais trabalhar, por isso vamos esperar para ver. Claro, lo que sí sería interesante que puedan venir perros con problemas de diferentes niveles, pero también con perros con trabajos ya realizados a diferentes niveles. Intentaré que en ningún caso estropee el trabajo de ningún perro, pero sí que es interesante el que haya diferentes niveles porque así podré explicar el método Baucan en los diferentes niveles. Otro problema típico de los seminarios es que se ven siempre el inicio de los protocolos, pero no los avances. Yo voy a intentar, aunque no se pueda mostrar con el perro, porque muchas veces el ponente busca el aplauso de un avance rápido con el perro, equivocándose muchas veces en un perjuicio para el perro, pero sí que se explicará, si nos quedamos con el perro a este nivel, se explicaría después el proceso que se haría con ese perro para poderle ayudar. Vale, então, o que o Pedro estava a falar um pouquinho, mais uma vez ele fala muito e depois eu tenho medo de me perder, mas vou tentar lembrar-me de tudo. Então, basicamente que seria interessante ter cães em fases diferentes da resolução do problema de comportamento, portanto, alguns cães sem trabalho prévio e alguns cães com trabalho em cima, já avançados, e que o que ele tentará fazer é, nos cães que já têm trabalho feito, não estragar o trabalho que foi previamente feito, ou não ir contra, vamos dizendo assim, não é? E que uma das dificuldades que há maiores nos seminários é que só se vê na prática o início do protocolo, porque às vezes o orador com a pressa ou com a vontade de mostrar o progresso acaba por andar depressa demais e aí
isso tem um enorme custo para o cão. E isso é uma coisa que ele diz que não vai fazer, portanto, cada cão vai andar ao seu ritmo, mas que sim seria interessante termos cães em níveis diferentes de trabalho, certo, Pedro? Eu acho que vais ter sorte porque temos alguns clientes com cães com problemas que querem levar cão. Mas depois isto são coisas que nós tratamos entre nós e ninguém tem que saber. Não sei, não sei se entretanto caiu alguma pergunta nas várias plataformas que estamos a tentar seguir em várias câmaras. Eu só estou a seguir as do Instagram e não temos perguntas. Não sei se consegues ver as do Facebook. Pedro, solo voy a mirar si hay cuestiones en el Facebook. Vale. Es lo único que no tengo aquí ahora mismo. No sé si quieres añadir algo más entre que yo busque. Nada, vemos las preguntas y si queréis os comento. Sí que vamos a hacer, porque comenta por aquí alguien el tema del eco, ¿vale? Cuando hablemos uno o el otro, lo silenciamos y así no se acoplan los sonidos. Sí, creo que ahora está mejor. Al principio estaba un poquito mal, pero ahora mejor. A ver. Não. Não vejo mais perguntas. Não vejo perguntas no Facebook. No Instagram também não há, certo, Inês? Certo. Ok. Vale, si quieres os comento un poquito cómo va a ser el planteamiento a nivel o cuál es un poco la filosofía a nivel de trabajo real, a nivel práctico con los perros, ¿vale? La parte teórica sí que, bueno, va a ser una parte muy interesante en el que vamos a abordar desde el perro, desde el nivel biológico, pero el nivel biológico desde un punto de vista actual, no desde el punto de vista del perro desciende del lobo y como el lobo hace estas cosas, pues el perro a día de hoy es un descendiente directo del lobo, porque a día de hoy vamos a ver cosas muy interesantes de lo que es la evolución del perro desde el punto de vista biológico real para entender cómo se comportan los perros en nuestras casas. Então, o Pedro vai explicar um bocadinho a estrutura e como é que se vai desenrolar o seminário e então, por um início, irá abordar um bocadinho a evolução do cão. Não só aquela versão mais batida de que o cão vem do lobo e como evoluiu. Hoje em dia já se sabe bastante mais do que isso, então o cão é muito mais do que aquilo que se pensava que ele era. E, portanto, o Pedro vai abordar isso com algum detalhe para se conhecer a espécie do ponto de vista etológico. Todo este inicio irá para entender la base por la que se generan muchos problemas de comportamiento de nuestros perros en nuestras casas, desde problemas de ansiedad por separación o mala gestión de la soledad, problemas de miedo y sobre todo abordaremos mucho todo lo que es perros reactivos, agresivos, muy impulsivos, con mala gestión de la frustración y todo desde ese punto de vista de entender primero el por qué el perro hace ese tipo de comportamientos. Então, todo este enquadramento do ponto de vista etológico vai nos ajudar a entender melhor alguns dos problemas aos dias de hoje, problemas de comportamento que alguns cães de família têm, como por exemplo a ansiedade por separação, o não saberem lidar com a solidão, e depois gostei particularmente da forma como o Pedro descreveu os cães reativos, agressivos, com impulsivos, porque realmente é difícil. Nós também temos algumas dúvidas na hora de catalogar este tipo de comportamentos, porque nada nos parece muito justo. Mas efetivamente é assim que as pessoas reconhecem o comportamento. Portanto, vamos abordar, vai ajudar a contextualizar de onde é que vem esse tipo de comportamentos problemáticos que depois demonstram que os cães demonstram nos seus lares, muitas vezes por não saberem lidar com a frustração.
Después veremos otra parte cortita, pero muy importante, de la necesidad de la concienciación de las familias e implicación en la ayuda de la rehabilitación o de la modificación de comportamiento de su perro, entendiendo el perro como dentro de esa estructura familiar, porque son perros que conviven con nosotros, no son perros que estén en estado salvaje, no son perros ferales, son perros que gran parte de esos comportamientos que queremos cambiar, unos naturales y otros no tan naturales, son generados en parte por la convivencia entre el humano y el perro. Então, também abordaremos a parte da consciencialização ou da tomada de consciência da parte das famílias ou dos contextos onde esses cães vivem, porque apesar do cão ser um animal, está inserido num contexto e a família onde vive tem uma implicação enorme nos seus comportamentos e tem, obviamente, um papel fundamental na maneira como eles gerem o seu dia a dia, porque não se trata de animais selvagens, são cães ferais que vivem selvagens e que por isso não sofrem a influência de nada, não? Eles absorvem bastante do ambiente em que vivem y, portanto, isso también o Pedro irá abordar. Vale, después otro punto que veremos muy importante es el tema de la gestión de las emociones, dando muchísima importancia a que parte de las emociones como el miedo o la ansiedad son emociones no necesariamente negativas, pero que dentro de un contexto inadecuado se vuelven negativas y cómo esas emociones se encuadran en la neuroquímica del cerebro del perro, entendiendo que, bueno, pues qué pasa dentro del cerebro del perro a nivel de adrenalina, a nivel de cortisol, a nivel de serotonina, para entender las emociones dentro de la neurobiología, dentro de la neuroquímica del cerebro del perro. Então, depois o Pedro irá ajudar-nos também a entender a parte da gestão das emoções do cão, porque muitas vezes o medo e o stress não são propriamente emoções negativas, portanto o Pedro irá ajudar-nos a perceber a componente neurobiológica e neuroquímica envolvida nessas emoções y, no fondo, trabajar un bocadinho por ahí. Dentro de ella, una vez que abordemos esa parte, entraríamos en la parte de la psicología del aprendizaje para entender todos los procesos reales. Lógicamente, hablaremos de cosas básicas de condicionamiento clásico operante, pero iremos mucho más para entender los procesos de aprendizaje de un punto de vista complejo, explicándolo sencillo, y sobre todo el cómo podemos y qué técnicas podemos aplicar para poder ayudar eficazmente a un perro. Aquí ahora te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. Iremos mucho más lejos que un simple contracondicionamiento operante. Por ejemplo, no hablaremos de cosas como si mi perro ladra a otro perro, le pido una conducta como que se siente y con eso ya estoy ayudando al perro. Iremos muchísimo más lejos porque ni siquiera a día de hoy creemos en ese contracondicionamiento operante si no hay un contracondicionamiento emocional real. Então, depois, claro, abordaremos também outros aspectos mais relacionados com a psicologia da aprendizagem, mas o Pedro refere, e nós acreditamos que sim, que vamos ir um pouquinho mais além das coisas mais básicas, como o condicionamento clássico e o condicionamento operante, e ele dá um exemplo, vai falar bastante mais do que aquilo que habitualmente se fala neste tipo de seminários, como por exemplo o contracondicionamento operante, dando um exemplo de que quando o cão olha para outro cão, se pedimos ao cão para se sentar e o recompensamos por isso, que isto já serviria de ajuda para o cão ou de reabilitação para o cão. Não, o Pedro tem mais para nos falar, porque nem sequer acredita que haja possibilidade de um contracondicionamento operante funcionar se não houver um contracondicionamento das emoções anterior a isso. Portanto, temos aqui já bastantes ferramentas avançadas, digamos assim.
Claro, la gran diferencia que me preguntabais al principio del directo que puede tener esta metodología con la gran mayoría es que con los años hemos evolucionado desde el control, que a día de hoy es mínimo, simplemente el control se vuelve una ayuda, quiere decir, la intervención humana del tutor es una ayuda, y empieza a haber el autocontrol, el empoderamiento del propio perro para ser el capaz de resolver el problema, de gestionar la situación con la mínima, no digo con cero, pero sí con la mínima intervención del humano, y que sea el perro el que tome las decisiones correctas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quanto mais ouço o Pedro, mais gosto do que ouço. Então, estava ele a dizer que com o passar do tempo também temos que evoluir e passar de pensarmos em nós como uma forma de controlar o cão, portanto a nossa ajuda a ser um controle, de estarmos lá para ajudar o cão a sair da situação, mas cada vez mais tentar dar ao cão a autonomia ou a capacidade dele autocontrolar-se, portanto de ser ele a gerir a frustração e a sair da situação, seja qual for que ele considere problemática. Portanto, a partir daí estamos a falar de gestão das emoções e de ajudar o cão a fazer a gestão das suas próprias emoções. E por isso, é por isso que eu digo que eu estou encantada e espero que vocês também estejam. Sí, realmente ya para finalizar, sobre todo dentro de esta última parte que os he hablado, va a ser cómo somos capaces de cambiar ese concepto más clásico de control, incluso puede ser un control con adiestramiento positivo, sin llegar a la parte que hoy en día se promueve mucho de no intervenir el humano en ningún caso, porque no lo considero real en el día a día, donde por la calle nos encontramos perros, nos encontramos una bicicleta, pero sí la capacidad que el humano sea capaz de entender que el proceso tiene que ir viniendo de dejar al perro resolver, ayudar, ir activando en la cabeza del perro los botones adecuados en cada momento de atención hacia nosotros, de atención hacia el estímulo, de entrar en ejercicios de olfato y relajación, y ahí ya será la última parte donde veremos, dentro de ese concepto de calma, cómo podemos inducir en nuestro perro la calma a través desde ejercicios de olfato, a través de masaje, ejercicios de propiocepción, equilibrio, y después ya poco a poco que el perro, sin necesidad de esa ayuda, puede ir resolviendo los problemas sin necesidad de una ayuda constante nuestra. Então, para concluir, o Pedro diz que no fundo trata-se de passar daquela versão anterior que tínhamos de controlar o cão em todo o momento, e sendo que este controle do cão também pode ser através de exercícios de obediência, através de reforço positivo, mas no fundo é dirigido, é bastante dirigido, somos nós que estamos no controle, e passarmos, porque no fundo na filosofia atual também se passou muito rapidamente para o extremo oposto do não vamos intervir em nada, vamos deixar que o cão faça tudo sozinho, e que o Pedro e nós não achamos que isto seja realista, porque na vida real, nas cidades, quer dizer, há outros cães, há pessoas, há uma série de riscos, e realmente nós temos que estar de alguma forma a controlar o cão, mas na verdade passa de irmos ajudando cada vez menos o cão, e que ele seja capaz ou que ele necessite cada vez menos da nossa ajuda. Portanto, tentarmos ajudar o mínimo possível até que ele esteja capaz de enfrentar essas situações do dia a dia, seja, e o Pedro irá abordar as diferentes técnicas, seja através de exercícios de olfato, através de massagens, através de exercícios de propriocepção, equilíbrio, tudo coisas que vão ajudar o cão autonomamente a conseguir fazer a gestão emocional dos estímulos todos que tem à sua volta e a precisar cada vez menos da nossa ajuda. Acho que foi isto, Pedro. Tenho dificuldade em resumir-te, que tu dizes muitas coisas. Sí, sin lugar a dudas, el compromiso final va a ser cómo todo lo que se explica en el seminario, que sea fácil de entender, que no sea una acumulación de aprendizaje y contenido que no sea aplicable o replicable en el día a día. Y eso sí, el compromiso de dar el 100%, de no me voy a quedar una sola cosa que pueda enseñar y que sepa enseñar y no transmitirla para guardármela yo. Y la promesa de que después el lunes 24 tendría que estar muerto en Salamanca
de cansancio si he hecho bien mi trabajo el fin de semana. Eu espero que sim. Então, o Pedro diz que vai abraçar o compromisso de estar connosco a 100% e de transmitir tudo aquilo que ele sabe e de dar o máximo do máximo e de transmitir as coisas de forma clara e, sobretudo, de uma forma em que possamos trazer para o nosso dia a dia, que não sejam só conteúdos teóricos que depois de alguma forma nós não conseguimos aplicar, que saia da teoria e que nós possamos trazer para o nosso dia a dia, para as nossas casas. Portanto, o compromisso dele é este e espera a segunda-feira e estar completamente estouro em Salamanca, ter a sensação de dever cumprido e que deu o máximo durante o fim de semana. E nós também esperamos isso e esperamos contar com todos vocês. E acho que temos perguntas aqui qualquer coisa, mas já me fugiu. Não. Tínhamos a perguntar se iriam haver novas datas. Eu já respondi que nesta fase só estão previstas as datas de 22 e 23 de outubro para ouvirmos o Pedro cá em Portugal, em Vila do Conde, nas instalações da DTC. E, portanto, por agora são estas as datas que temos e vai ser este o... esperamos conseguir chegar a bastantes pessoas e que bastantes pessoas se inscrevam. Já temos bastantes inscrições também e as vagas são limitadas, pelo que também aconselhamos a quem esteja interessado, mesmo que surjam dúvidas que ainda não foram respondidas, para tentar entrar em contacto connosco, seja por e-mail, seja pelo telefone que tem geral, para conseguirmos esclarecer aquilo que seja preciso para podermos contar com a inscrição de quem quer ouvir aquilo que o Pedro tem para dizer. É isso, e esperamos depois no futuro novas datas, quem sabe para o ano, no seguinte, 2023, 2024, 2025, não sabemos, não é? Para já é este. Quem conhece a nossa forma de trabalhar consegue perceber que efetivamente, no fundo, a maneira como o Pedro trabalha os cães se assemelha bastante. Esta busca constante por novas formações também é parte do ADN da DTC. E para além do mais, esta questão de permitir aos cães tomar escolhas, ter a hipótese de escolha e não ter aquela obrigação de os fazer cumprir aquilo que nós estamos à espera, porque isto leva a resultados mais robustos e é uma das coisas que nós tentamos, no fundo, passar a todos aqueles que se cruzam nos nossos caminhos. E neste sentido, esperamos conseguir aliciar-vos, a juntar-vos a nós neste fim de semana, de muita aprendizagem e partilha, que acho que vai ajudar a cimentar conhecimentos e aumentá-los, para que todos possamos refletir em conjunto sobre esta forma de mudar a vida dos cães e das pessoas que com eles habitam. E está quase, por isso estamos prontos. Genial. Pedro, queres dizer algo más? Bueno, pues básicamente invitar a todas las personas que quieran acercarse a vernos. Mi compromiso siempre en todas las formaciones que damos es dar el 100%. Yo soy muy exigente, como decía Inés, seguimos aprendiendo a diario. Sigo estudiando todos los días horas de estudio, de investigación, y soy muy exigente con todo lo que aprendo y todo donde me formo, con lo cual espero que todos los que vengan sean muy exigentes a la hora de pedirme el 100%, a la hora, voy desde ese punto de profesor, pero siempre con la capa de eterno aprendiz, con lo cual se va a poder rebatir absolutamente todo lo que yo diga, porque lo podré demostrar en base a la ciencia o lo que la ciencia me ha enseñado, no desde una visión subjetiva de mi conocimiento, de mi experiencia. Con lo cual, aún así, todo lo que sea rebatible, estaré encantado de que todo el mundo vengan con ideas parecidas a las mías, pero también con ideas muy diferentes, lo único con la capa de querer aprender y de debatir, que yo estaré encantado de hacerlo. Então, o que o Pedro disse agora vai justamente de
encontro, mais uma vez, àquilo que nós achamos que é um bocadinho a nossa filosofia, que é nós apesar de sermos formadores e apesar de darmos muita formação, que somos eternos aprendizes e, portanto, que o Pedro virá também cá nesse papel de aprendiz e que está aberto a que, seja quem for, esteja de acordo ou não esteja de acordo, que faça as perguntas, que questione, que lhe levante questões, porque ele próprio também está em constante aprendizagem, mas, claro, o que ele vai basear todas as suas respostas e vai transmitir todo o seu conhecimento com base na ciência e naquilo que está comprovado e não com base naquilo que ele acha porque a sua experiência lhe diz, não é? Portanto, está disponível para discutir temas, para ouvir aqueles que concordam com ele, mas também aqueles que discordam, porque assim também se levantam questões importantes e também às vezes são coisas que nos fazem pensar e que nos fazem ir mais além daquilo que nós achamos que já sabemos. Por isso, Pedro, muito obrigada. Olha, eu estou ansiosa, não posso esperar, quero que venha já só faltam 10 dias, não é? Portanto, está quase. Muito obrigada por vires, muito obrigada por partilhares connosco toda essa experiência e todo esse conhecimento e espero que tenhamos um bom fim de semana, já falta pouquinho. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Inés, y nos vemos el 22 y 23 de octubre. Nos vemos. Hasta luego. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada.